Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol castigava o asfalto da BR-153 quando vi pela primeira vez aquela mancha branca correndo desesperada pela beira da estrada. Eram quase 2 da tarde. O calor subia do chão em ondas trêmulas, fazendo o horizonte dançar como uma miragem. O cheiro de diesel grudava na garganta, misturado ao pó vermelho que o vento levantava dos campos ressecados de Goiás. Eu dirigia no automático há horas, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Sempre foi assim, desde que Maria partiu. 3 anos se passaram desde o enterro, 3 anos rodando essas estradas sem destino certo, carregando qualquer coisa para qualquer lugar, só para não parar, para não pensar, para não sentir o vazio que ela deixou na nossa casa em Anápolis. A estrada virou minha fuga, meu remédio amargo contra a saudade que mordia por dentro. Foi quando a vi, uma mulher jovem, talvez uns 20 anos, correndo em desespero pela marginal. Vestia um vestido de noiva todo sujo, rasgado nas barras, os pés descalços sangrando no cascalho. O véu tinha se perdido há tempos e o cabelo castanho grudava no rosto suado e assustado. Ela olhava para trás a cada 3 passos, como se o demônio em pessoa viesse atrás dela. E talvez viesse mesmo. Porque logo atrás, a uns 50 metros, um vulto escuro caminhava com passos firmes e pesados. Um homem alto, todo encapuzado de preto, arrastando algo que parecia um chicote. Não corria, não precisava. Sabia que ela estava cansando, sabia que ia alcançar. Meu pé hesitou no acelerador. A primeira reação foi sempre a mesma. Não se meta, João. Não é problema seu. Você já tem dor demais para carregar a dos outros. Mas quando olhei de novo para aquela menina, e era só uma menina, descobri depois, algo dentro de mim se mexeu. Algo que dormia fazia tempo. Era o mesmo instinto que Maria despertava em mim quando a encontrei chorando no ponto de ônibus há 15 anos. A mesma voz interior que me fazia parar para ajudar caminhoneiro quebrado na estrada. A humanidade que eu achava que tinha morrido junto com ela. Pisei no freio. O caminhão gemeu, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A menina se virou, os olhos arregalados de terror, achando que era mais um inimigo. Mas quando viu meu rosto na janela, algo mudou em sua expressão. Uma fagulha de esperança brilhou ali, no meio de tanto medo. "Sobe!" gritei, abrindo a porta do carona. Ela não pensou 2 vezes. Num salto desesperado, se jogou para dentro da cabine, o vestido manchado de terra e suor. O encapuzado acelerou o passo, o chicote silvando no ar, mas já era tarde. Engrenei a primeira e o motor rugiu. O Scania laranja devorou o asfalto, deixando para trás uma cortina de poeira que engoliu o perseguidor. No retrovisor, vi o vulto escuro parar no meio da estrada, imóvel como uma estátua sombria, até desaparecer na curva. Dentro da cabine, só se ouvia o barulho do motor e a respiração entrecortada da menina. Ela se encolheu no banco, abraçando os joelhos, tremendo mesmo com o calor infernal lá fora. O vestido, que um dia deve ter sido lindo, agora parecia uma mortalha rasgada. Dirigi uns 10 quilômetros em silêncio, só checando o retrovisor de vez em quando. Quando tive certeza de que ninguém nos seguia, encostei no acostamento, na sombra de uns eucaliptos. "Você está ferida?" perguntei, desligando o motor. Ela levantou o rosto. Os olhos eram grandes e escuros, cheios de lágrimas não derramadas. Tinha um arranhão no rosto e o lábio rachado, mas nada grave. O que doía mesmo era por dentro. Eu conhecia bem essa dor. "Não", sussurrou, a voz rouca. "Obrigada. Obrigada por parar. Como você se chama?" "Clara." O nome saiu como um suspiro. Clara. Claro como a luz que faltava na minha vida há 3 anos.
claro como amanhã que eu não conseguia mais enxergar direito desde que a solidão se instalou no meu peito. Eu sou João, falei, tirando o boné azul desbotado e passando a mão no cabelo grisalho. E acho que você precisa me contar o que estava acontecendo ali. Ela fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Quando começou a falar, a voz tremia como folha no vento. Eu fugi do meu casamento. As palavras caíram na cabine como pedras jogadas na água. Fugi do meu casamento. Simples assim. Mas eu sabia que por trás dessas 5 palavras havia uma história de dor que talvez eu ainda não estivesse pronto para ouvir. O vento balançava os eucaliptos lá fora. O cheiro de terra seca entrava pelas janelas abertas. E ali, naquela parada improvisada no meio do nada, senti que minha vida estava prestes a tomar um rumo que eu não conseguia mais controlar. Clara enxugou as lágrimas com as costas da mão, deixando um rastro de terra no rosto. Não era um casamento, continuou, a voz ganhando força. Era uma venda, e com essas palavras soube que não havia mais volta, que a estrada tinha me trazido até ela por um motivo que talvez eu só entendesse lá na frente. Que a solidão de 3 anos estava prestes a ser quebrada por uma menina de vestido branco que fugia do próprio destino. O sol continuava implacável lá fora. O calor subia do asfalto como uma promessa de que nada seria mais como antes. Clara ficou em silêncio por longos minutos, só olhando para as próprias mãos. As unhas estavam quebradas, a pele arranhada. Nas marcas dos dedos ainda se via a marca pálida onde o anel havia ficado por poucas horas. Ela o tinha arrancado antes de fugir. "Quer água?" Ofereci, pegando uma garrafa gelada do isopor atrás do banco. Ela bebeu com sede, como quem não bebia há dias. Algumas gotas escorreram pelo queixo, limpando rastros de poeira e lágrimas. Quando terminou, me devolveu a garrafa e respirou fundo. "Você não vai entender", disse, evitando meu olhar. "Tenta. Eu não tenho família. Sou órfã desde os 12 anos. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Morava numa pensão em Jataí. Trabalhava numa lanchonete para pagar o quarto. Achei que ia ser assim para sempre. Jataí, cidade pequena do interior de Goiás. Conhecia bem, tinha passado por lá algumas vezes. Lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos duram pouco e as fofocas muito. Até que apareceu um homem, Benedito Santana. O nome saiu da boca dela como se queimasse. Rico, fazendeiro, dono de meio município, 50 e poucos anos viúvo. Disse que tinha notado minha educação e beleza. Clara riu amargo, um som sem alegria. Educação. Eu mal terminei o ensino médio. Beleza? Ela tocou o rosto machucado. Acho que ele quis dizer juventude mesmo. O estômago apertou. Já estava imaginando onde aquela história ia dar e não gostava nada do que via pela frente. Ele foi na pensão falar com Dona Terezinha, a dona. Não comigo. Comigo. Clara engoliu seco. Ofereceu 15 mil reais para cuidar dos preparativos do casamento. Mais 5 mil para ela depois da cerimônia. Como se eu fosse gado. O punho fechou sozinho. 15 mil reais, o preço de uma vida. A Dona Terezinha ficou toda animada. Dizia que era uma bênção, que eu ia subir na vida, que nunca mais ia passar necessidade, que era o destino de uma moça bonita e pobre. Clara limpou o nariz com a manga rasgada do vestido. E eu não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Pensei que talvez não fosse tão ruim assim. Mas foi. Pior do que eu imaginava. Ela estremeceu. Ele foi me buscar 2 dias depois. Me levou para uma loja em Goiânia. Comprou o vestido, os sapatos, tudo. Como se estivesse escolhendo roupas para uma boneca. Nem perguntou se eu gostava. Nem perguntou nada. Clara parou de falar. O silêncio pesou na cabine. Lá fora, uma cigarra cantava no calor. Um som monótono que parecia zombar da situação. Na casa dele, eu era tratada como visita,
quarto separado, não podia sair sozinha, não podia usar o telefone. Ele dizia que era para minha segurança, que moça direita não fica andando por aí. Mas eu sabia que era prisão. E hoje foi o casamento. Hoje foi o leilão. A voz dela endureceu. A igreja estava cheia. Metade da cidade estava lá, todos olhando para mim como se eu fosse um troféu que ele tinha conquistado. O padre falava as palavras, mas eu só conseguia pensar numa coisa. Se eu deixasse aquele anel no meu dedo, ia morrer ali mesmo. Ia deixar de existir. Clara se virou para mim e pela primeira vez desde que entrou no caminhão, me olhou direto nos olhos. Então eu fugi. Na hora da troca das alianças, na frente de todo mundo, arranquei o véu, deixei o buquê cair e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. E o homem que estava te perseguindo, o rosto dela ficou pálido, jagunço dele, Arlindo. Benedito falou uma vez que ele resolve problemas. Quando eu saí correndo da igreja, ouvi ele gritar: "Pega ela, não pode deixar ela escapar." Clara tremeu. Arlindo saiu atrás de mim com aquele chicote. Eu sabia que se ele me pegasse, não precisou completar. Eu entendia bem o tipo de problema que homens como Benedito Santana contratavam outros para resolver. E o tipo de solução que aplicavam. Ele ainda deve estar procurando você, com certeza. Benedito não é homem de deixar passar. Para ele, eu sou um investimento que deu errado. Uma mercadoria que fugiu da prateleira. Clara riu sem humor. Ele vai querer de volta. O vento mudou de direção, trazendo cheiro de chuva. Olhei para o céu e vi nuvens escuras se formando no horizonte. A tarde ia esquentar de outro jeito. Para onde você ia correndo? Perguntei. Tinha algum plano? Clara balançou a cabeça. Plano nenhum. Só queria sair dali. Chegar na rodoviária, pegar o primeiro ônibus para qualquer lugar, recomeçar em outro lugar, com outro nome se fosse preciso. Com que dinheiro? Ela enfiou a mão no decote do vestido e tirou algumas notas amassadas. R$ 80. Era tudo que eu tinha escondido. Sorriu triste. Nem dava para chegar em Brasília. R$ 80. O preço de uma passagem para o fim da linha, se tanto. A coragem daquela menina me impressionava e me assustava ao mesmo tempo. Fugir de um casamento forçado com R$ 80 no bolso e a roupa do corpo. Era de uma bravura que beirava a loucura, ou o desespero. João? A voz dela ficou pequena de novo. Você pode me deixar na próxima cidade? Eu me viro de lá, não quero te meter em confusão. A pergunta ficou no ar. A chuva começou a pingar no para-brisa, grossas gotas que explodiam em estrelas d'água. Em poucos minutos ia cair o mundo. Olhei para Clara, o vestido rasgado, o rosto machucado, os olhos cheios de medo e esperança misturados, e pensei em Maria, no que ela faria se estivesse no meu lugar. Na voz dela me dizendo, como sempre dizia: João, você não pode passar por cima da dor alheia e fingir que não viu. A primeira gota de chuva grossa bateu no capô do caminhão. Não vou te deixar em lugar nenhum, falei ligando o motor. Pelo menos não ainda. Os olhos dela se arregalaram. Mas você nem me conhece e pode ser perigoso. Menina, cortei, engatando a primeira marcha. Eu já perdi tudo que tinha a perder. Perigo agora é o de menos. O motor rugiu e voltamos para a estrada. A chuva começou a cair mais forte, lavando a poeira do para-brisa. No retrovisor, a sombra dos eucaliptos sumiu na curva. Clara se acomodou no banco, puxando o cinto de segurança. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo parecido com alívio em seu rosto. Para onde vamos? Perguntou. Olhei para a estrada à frente, para as nuvens carregadas que prometiam tempestade, para o horizonte incerto que nos esperava. Para longe, respondi. Para bem longe. A chuva desabou de vez quando passamos por Porangatu. Não era aquela garoa fina que refresca o ar. Era uma tempestade furiosa que transformou a estrada num rio de lama e o mundo lá fora numa cortina cinzenta.
O limpador do para-brisa trabalhava no máximo, mas mesmo assim eu mal conseguia ver 10 metros à frente. Clara havia adormecido encostada na janela, o corpo finalmente relaxando depois de horas de tensão. No sono, parecia ainda mais nova. Uma menina que deveria estar preocupada com faculdade, namoro, futuro, não fugindo de um casamento forçado na chuva. Eu dirigia devagar, as mãos firmes no volante, mas a mente voando para longe. A cada quilômetro, uma pergunta martelava na cabeça. O que diabos você está fazendo, João? A resposta não vinha. Havia parado para ajudar muita gente ao longo dos anos. Caminhoneiro quebrado, carro no acostamento, gente pedindo carona. Mas isso era diferente. Isso era meter a mão em vespeiro. Benedito Santana não era qualquer Zé Ninguém. Era gente grande, com dinheiro e poder. O tipo que não perdoa e não esquece. Mas toda vez que olhava para Clara dormindo, pensei em Maria. Maria também tinha fugido uma vez. Não de casamento, mas de casa. Tinha 16 anos quando o padrasto começou a olhar diferente para ela. Uma noite fez as malas e sumiu, levando só a roupa do corpo e R$ 50 que tinha guardado debaixo do colchão. Foi assim que a conheci. Chorando no ponto de ônibus de Anápolis, sem saber para onde ir. Eu estava com 25 anos, acabara de comprar meu primeiro caminhão usado. Parei para perguntar se estava tudo bem e... Bem, o resto é história. 15 anos de casamento, os melhores da minha vida. O câncer levou ela em 6 meses, rápido demais para processar, lento demais para não sofrer. No final, ela pesava 40 quilos e ainda se preocupava se eu estava comendo direito. A última coisa que Maria me disse foi: João, não deixa a dor te endurecer, promete que vai continuar parando para ajudar as pessoas. Prometi. No enterro, na frente do caixão dela, prometi. Um raio cortou o céu, seguido por um trovão que fez o caminhão tremer. Clara acordou sobressaltada, os olhos arregalados de susto. O que foi? Sussurrou, ainda meio perdida no sono. Só trovoada, falei, tentando soar calmo. Estamos passando por Porangatu. Ela se espreguiçou, olhou pela janela e viu o mundo lavado pela chuva. Quanto tempo eu dormi? Umas 2 horas. Você precisava. Clara passou a mão no rosto, tentando se recompor. O vestido estava mais amassado ainda, mas ela não parecia se importar. Tinha coisas mais importantes na cabeça. João? A voz dela ficou hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você parou para me ajudar? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei uns segundos sem resposta, só ouvindo o barulho da chuva no teto de lata. Não sei. Menti. Todo mundo tem um motivo. Você parece homem que pensa antes de agir. Ela estava certa. Eu sempre fui assim, cauteloso, medindo os riscos. Maria dizia que eu era prudente demais para o próprio bem. Mas naquela tarde, algo dentro de mim tinha agido sem pensar. Talvez porque eu já vi essa história antes. Falei finalmente. Como assim? Respirei fundo. Não costumava falar de Maria com estranhos. Na verdade, não costumava falar de Maria com ninguém. Mas ali, naquela cabine, atravessando a tempestade, as palavras saíram sozinhas. Minha esposa. Ela também fugiu de casa nova, por motivos parecidos com os seus. Clara ficou quieta, esperando eu continuar. Maria tinha 16 quando o padrasto começou a... Bem, você entende. Uma noite ela fez a mala e sumiu. Foi assim que a conheci, no ponto de ônibus, sem saber para onde ir. E vocês ficaram juntos? 15 anos. A voz saiu mais rouca que eu queria. Os melhores da minha vida. O que aconteceu com ela? A pergunta que eu mais temia ouvir. A pergunta que me fazia acordar suado de madrugada. A pergunta que me botou na estrada para fugir das lembranças. Câncer. Há 3 anos. O silêncio voltou a pesar na cabine. Só o barulho da chuva e do motor trabalhando para vencer a subida. Sinto muito, disse Clara, e na voz dela havia uma tristeza genuína. Deve ser horrível perder alguém assim.
É como se arrancassem um pedaço de você, e o pedaço que sobra não sabe mais como viver direito. Clara esticou a mão e tocou meu braço. Um toque leve, quase sem peso, mas que queimou como ferro em brasa. Fazia 3 anos que ninguém me tocava com carinho. Por isso você anda sozinho na estrada. A casa ficou pequena demais sem ela. Grande demais ao mesmo tempo. Não fazia sentido. Engoli seco. A estrada é mais fácil. Aqui eu não preciso ver as coisas dela. Não preciso lembrar. Mas você lembra mesmo assim. Todo dia, todo minuto. Clara tirou a mão do meu braço, mas o calor ficou. Ela ficou olhando para a chuva que escorria no vidro lateral. Sabe o que é estranho? Disse ela. Eu nunca tive alguém para perder. Nunca soube como é amar assim. Mas vendo você falar dela, acho que preferia ter amado e perdido do que nunca ter amado. As palavras dela me acertaram como soco no estômago, porque ela estava certa. Por mais que doesse, por mais que a saudade roesse por dentro, eu não trocaria aqueles 15 anos com Maria por nada, nem pela paz que talvez viesse se eu nunca a tivesse conhecido. Maria dizia uma coisa, falei, a voz quase sumindo no barulho da tempestade. Dizia que as pessoas entram na nossa vida por um motivo. Algumas para ensinar, outras para aprender. Algumas para curar, outras para serem curadas. E você, o que acha que eu vim fazer na sua vida? A pergunta ficou no ar como fumaça de cigarro, pesada, densa, carregada de significados que eu ainda não conseguia decifrar. Um raio iluminou a estrada à frente e por um segundo vi uma placa, Colinas do Tocantins, 80 quilômetros. Estávamos entrando em território desconhecido, literalmente e figurativamente. Ainda não sei, respondi honesto, mas acho que vou descobrir. Clara sorriu pela primeira vez desde que entrou no caminhão. Um sorriso pequeno, triste, mas real. João, obrigada por não ter medo de mim. Medo? Medo dos meus problemas. Medo de se complicar. A maioria das pessoas teria me deixado na primeira cidade. Olhei para ela, o cabelo ainda grudado de suor no rosto, o vestido em frangalhos, os olhos vermelhos de cansaço. Mas havia algo ali que me lembrava de Maria. Não a aparência. Eram completamente diferentes. Era a força, a coragem de quem sobrevive quando deveria ter desistido. Não tenho medo de complicação, falei. Tenho medo de simplicidade, do vazio, do silêncio. A chuva começou a diminuir. Lá na frente, um pedaço de céu azul aparecia entre as nuvens pesadas. Mas eu sabia que a tempestade estava longe de passar. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ela tinha nome, Benedito Santana. Clara se acomodou melhor no banco, puxando os joelhos contra o peito. Parecia uma menina tentando se proteger do mundo. Para onde mesmo você disse que vamos? Não disse. Olhei para a estrada molhada à frente, mas acho que já sei. Onde? Um lugar onde pessoas como Benedito Santana não mandam. Mudei para a terceira marcha, o motor ganhando força. Se é que esse lugar ainda existe. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda entrava pela janela quando vi os faróis no retrovisor. Eram quase 6 da tarde. O sol lutando para aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Estávamos numa subida íngreme, o motor trabalhando pesado, quando os 2 pontos de luz apareceram lá atrás, ainda distantes. Primeiro pensei que fosse coincidência. Estrada é estrada, todo mundo usa. Mas alguma coisa no jeito que os faróis se mexiam, sempre mantendo a mesma distância, acendeu um alerta dentro de mim. Clara estava mexendo no rádio, tentando pegar alguma estação que não fosse só chiado. Conseguiu sintonizar uma sertaneja de palmas, e a música country brasileira preencheu o silêncio da cabine. Era uma música triste, sobre alguém que perdeu o amor da vida e agora viajava sem destino. Coincidência demais. Clara, falei, tentando manter a voz calma. Não olha para trás, mas acho que temos companhia. Ela congelou, a mão ainda no botão do rádio. Tem certeza? Caminhoneta escura.
uns 2 quilômetros atrás. Está nos seguindo há 20 minutos. Vi ela engolir seco, os dedos apertando o tecido do vestido. Pode ser ele? Não precisei perguntar quem era ele. Benedito Santana tinha recursos e contatos. Um fazendeiro rico do interior de Goiás não ia deixar barato o que aconteceu na igreja. Para um homem como ele, a humilhação pública valia mais que os 15 mil reais perdidos. Pode ser, admiti, mas ainda estão longe. E eu conheço essas estradas melhor que qualquer um. Acelerei um pouco, testando. Os faróis lá atrás aceleraram também, mantendo a distância. Confirmado, era perseguição. O que vamos fazer? A voz de Clara saiu pequena, assustada. Olhei para o painel. Tanque cheio, motor funcionando bem. O Scania era resistente e eu conhecia cada ruído dele. Mas a caminhonete seria mais rápida no asfalto liso. Você confia em mim? Perguntei. Clara me olhou direto nos olhos. Por um segundo, vi uma menina apavorada de 18 anos. No segundo seguinte, vi a mulher corajosa que teve coragem de fugir do próprio casamento. Confio. Então, segura firme, pisei fundo no acelerador. O motor rugiu e o velocímetro começou a subir. 70, 80, 90 quilômetros por hora. O caminhão balançava nas curvas, os pneus cantando no asfalto molhado, mas ele aguentava. Sempre aguentou. Os faróis atrás aceleraram também, e agora dava para ver que eram 2 carros, a caminhonete e um sedã escuro logo atrás. Benedito tinha mandado o time completo. João, tem uma bifurcação ali na frente, disse Clara, apontando para uma placa que apareceu na luz dos faróis. BR-230, estreito 45 km. TO 126, Carolina 62 km, Carolina. Cidade pequena na divisa entre Tocantins e Maranhão. Conhecia bem aquela estrada. Era onde eu e Maria tínhamos ido em lua de mel, 15 anos atrás. Estrada de terra na época, asfaltada há poucos anos, cheia de curvas, subidas e descidas. Terreno que favorecia quem conhecia cada metro. Vamos para Carolina, decidi. Mas é mais longe. Exatamente. Peguei a bifurcação numa velocidade que fez os pneus cantarem. O caminhão inclinou perigosamente. Clara se agarrou na porta, mas conseguimos manter o controle. No retrovisor, vi os faróis hesitarem por um segundo antes de nos seguir. A TO 126 era uma estrada mais estreita, serpenteando entre morros cobertos de cerrado. O asfalto estava escorregadio da chuva recente, e algumas poças ainda refletiam o céu que escurecia. Eu dirigia no limite, usando cada centímetro de pista, aproveitando cada curva que conhecia de memória. Como você conhece tanto essa estrada? Gritou Clara por cima do barulho do motor. Lua de mel, respondi, fazendo uma curva fechada que me obrigou a reduzir para a terceira. Viemos para Carolina pescar no rio Tocantins. Maria adorava pescar. Era estranho falar dela agora, no meio de uma perseguição. Mas as memórias vinham sem pedir licença. Maria rindo no banco do carona quando eu errava uma curva e quase saímos da estrada. Maria com os pés descalços no painel, cantando junto com o rádio. Maria dormindo encostada na janela, confiando cegamente na minha direção. Assim como Clara confiava agora. Um dos carros atrás tentou uma ultrapassagem numa reta curta, mas teve que voltar quando apareceu um caminhão de frente. O Scania era largo demais para ser ultrapassado facilmente naquela estrada. Vantagem nossa. Eles estão ficando nervosos. Observei, vendo os faróis dançarem impacientes atrás de nós. E se eles tentarem nos cercar na cidade? Não vão. Reduzi para a segunda numa subida íngreme. Carolina é pequena, mas tem polícia, delegacia. Benedito pode ter influência em Jataí, mas não em todo lugar. Além do mais, parei de falar quando vi uma terceira luz aparecer na estrada à frente. Vinha em nossa direção, descendo a serra. Outro carro. Merda, murmurei. Clara seguiu meu olhar e viu a luz se aproximando. Eles cercaram a gente?
O carro da frente reduziu a velocidade, claramente esperando nossa aproximação. Era uma picape Toyota, com farol de milha aceso, nos ofuscando propositalmente. No retrovisor, os dois carros aceleraram, fechando a distância. Estávamos numa estrada de pista simples, morros dos dois lados, sem acostamento. Presos como ratos numa ratoeira. Foi quando lembrei da estradinha. 15 anos atrás, eu e Maria tínhamos parado numa trilhinha de terra que descia para um riacho. Era um desvio antigo, usado por madeireiros, quase invisível se você não soubesse onde procurar. A trilha descia uns 2 quilômetros até uma ponte velha de madeira, atravessava o riacho e subia do outro lado, voltando à estrada principal uns 10 quilômetros mais à frente. Se a ponte ainda existisse, se a trilha ainda fosse transitável. Se. Clara, segura firme de novo. O quê? Por quê? Não respondi. Diminuí a velocidade como se fosse parar, fazendo os carros atrás se aproximarem. A Toyota da frente acelerou, achando que íamos nos render. Quando estavam todos a menos de 50 metros, virei bruscamente para a direita. O caminhão derrapou, saiu da pista asfaltada e mergulhou no que parecia ser apenas mato fechado. Galhos bateram no para-brisa, a cabine balançou violentamente e por um segundo pensei que ia capotar. Mas as rodas encontraram a trilha antiga e o Scania desceu a serra, rugindo como uma fera ferida. "João!" Clara gritou, se agarrando no painel enquanto éramos jogados de um lado para outro. Calma, eu sei onde estou indo." Mentira. Eu torcia para saber onde estava indo. Atrás de nós, os carros pararam na estrada. Ouvi freadas e gritos abafados pela distância. Eles não tinham esperado essa manobra e não iam ter coragem de seguir um caminhão serra abaixo numa trilha de terra no escuro. Pelo menos eu esperava que não tivessem. A trilha era pior do que eu lembrava. 15 anos de abandono, chuvas e vegetação fechada tinham tornado a descida numa montanha russa de buracos, pedras soltas e galhos baixos. O caminhão gemia a cada obstáculo, mas continuava descendo. Devagar, muito devagar, mas descendo. "Você tem certeza de que essa trilha vai dar em algum lugar?" Perguntou Clara, quando finalmente conseguimos sair do meio dos arbustos. "Mais ou menos", admiti. "Mais ou menos? A ponte pode não existir mais." Clara me olhou como se eu tivesse ficado maluco. "E talvez tivesse mesmo. E se não existir? Aí vamos ter que nadar." Ela riu. Um riso nervoso, assustado, mas riso mesmo assim. Era o tipo de situação que ou você ria ou chorava. E chorar não ia nos tirar dali. A trilha fez uma curva fechada e lá embaixo, na luz dos faróis, apareceu o riacho. A ponte ainda estava lá, uma estrutura de madeira escura, velha, mas aparentemente inteira. Água corria embaixo com um barulho suave que contrastava com o ronco do motor. "Pronto", falei, tentando parecer confiante. Primeira parte do plano deu certo. E a segunda parte? Parei o caminhão na beira da ponte e desliguei o motor. O silêncio desceu sobre nós como um cobertor pesado, só o barulho da água correndo e o tilintar do motor esfriando. "A segunda parte", falei, olhando para a ponte que parecia ainda mais frágil sem o barulho do motor para disfarçar seus gemidos. "É torcer para essa madeira aguentar 20 toneladas. Clara engoliu seco. "E se não aguentar?" Olhei para ela. O vestido de noiva sujo e rasgado, o rosto marcado pelo medo e pelo cansaço, os olhos grandes e confiantes apesar de tudo. "Se não aguentar", falei ligando o motor novamente, "pelo menos vamos morrer livres." E com essa frase que nem eu acreditei direito, engrenei a primeira marcha e comecei a atravessar a ponte. As tábuas gemeram. A estrutura balançou, mas aguentou. Do outro lado, a trilha subia novamente serra acima, desaparecendo na escuridão do cerrado. Algum lugar lá em cima nos esperava a estrada principal. E junto com ela,
a esperança de que Benedito Santana não fosse esperto o suficiente para adivinhar nossa rota. João? A voz de Clara estava diferente agora, mais firme. Que foi? Obrigada por apostar em mim. Como assim? Você podia ter me entregado para eles lá atrás. Seria mais fácil, mais seguro. Olhei para ela no escuro da cabine, iluminada apenas pelo brilho verde do painel. Clara, você fugiu de um casamento forçado na frente de uma igreja cheia. Correu descalça no asfalto quente com R$ 80 no bolso. Mudei para a segunda marcha, o caminhão subindo devagar a serra. Se tem uma coisa que você não precisa, é de alguém apostando em você. Você já provou que é mais corajosa que a maioria dos homens que eu conheço. Ela ficou quieta por um tempo. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Então estava na hora de alguém dizer. A trilha fez mais uma curva e lá longe, entre as árvores, apareceu uma luz. Luz de poste, luz de estrada. Havíamos conseguido, mas eu sabia que a fuga estava longe do fim. Benedito Santana não era homem de desistir fácil. E homens como ele tinham recursos que iam muito além de 2 caminhonetes numa estrada escura. A verdadeira caçada estava apenas começando. Chegamos em Carolina quando o relógio do painel marcava 9h40 da noite. A cidade dormia sob um céu estrelado que a chuva tinha lavado, deixando o ar com cheiro de terra úmida e esperança. As poucas luzes dos postes se refletiam nas poças d'água que pontilhavam as ruas de paralelepípedo. Parei num posto de combustível na entrada da cidade, um daqueles lugares simples, com 2 bombas antigas e uma lojinha que vendia de tudo: refrigerante, pão de açúcar, remédio para dor de cabeça e sonhos de quem passa pela estrada. Clara tinha adormecido de novo durante a subida da serra, exausta pela tensão dos últimos quilômetros. Quando desliguei o motor, ela acordou sobressaltada, os olhos procurando perigo onde só havia paz. Chegamos, falei baixinho. Carolina, estamos seguros por enquanto. Ela olhou pela janela, vendo a cidade pequena e tranquila se estendendo na frente de nós. Um cachorro vira-lata atravessou a rua devagar, sem pressa, sem medo. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde estranhos eram notados, mas não necessariamente ameaçados. É bonita, disse ela, a voz ainda rouca de sono. Maria adorava esse lugar. As palavras saíram sozinhas, como sempre acontecia quando eu estava cansado demais para filtrar as memórias. A gente vinha pescar ali no rio. Ela dizia que Carolina tinha cara de recomeço. O frentista se aproximou. Um homem de uns 60 anos, barriga de cerveja e sorriso fácil. O tipo de gente que ainda existe no interior, onde pressa é palavra feia e conversa é remédio para tudo. Boa noite, amigo. Vai precisar do quê? Completa o tanque, respondi, descendo da cabine. E tem algum lugar aqui onde a gente possa dormir? Hotel, pousada? Tem a pousada do Rio, ali na rua de baixo. Dona Conceição cuida bem dos hóspedes. O homem olhou para Clara, que tinha ficado na cabine, e baixou a voz. Tudo bem com a moça? Parece meio abalada. Senti um nó no estômago. Mesmo numa cidade pequena, longe de Jataí, as perguntas vinham. E perguntas podiam virar comentários. Comentários podiam virar ligações. Ligações podiam virar problemas. Casamento que não deu certo. Menti pela metade. Estamos indo para a família dela no Maranhão. O frentista fez cara de quem entendeu tudo sem entender nada. Encheu o tanque e não fez mais perguntas. Gente do interior sabe a hora de calar a boca. 20 minutos depois, estávamos na pousada do Rio. Dona Conceição, uma senhora pequena, de cabelo grisalho e olhos atentos, nos recebeu com a hospitalidade típica da região. Mas vi que reparou no vestido rasgado de Clara, no meu jeito tenso, na nossa bagagem inexistente. 2 quartos,
pedi, colocando uma nota de 50 na mesa da recepção. Só tenho um disponível, disse Dona Conceição, as sobrancelhas levantadas numa pergunta silenciosa. Clara e eu nos olhamos. A situação era estranha o suficiente, sem precisar explicar por que um caminhoneiro e uma noiva fujona precisavam de quartos separados. Um quarto serve, disse Clara, a voz firme. Somos família. Dona Conceição nos entregou a chave sem mais comentários, mas vi nos olhos dela que a história não tinha colado completamente. Ainda assim, nos levou até um quarto simples e limpo, com 2 camas de solteiro, uma televisão antiga e uma janela que dava para o rio Tocantins. Quando ficamos sozinhos, o constrangimento desceu sobre nós como uma cortina pesada. Havíamos passado o dia inteiro juntos na cabine apertada do caminhão, dividindo histórias e medos, mas agora, num quarto de hotel, éramos 2 estranhos de novo. Eu posso dormir no caminhão, ofereci. Não seja bobo. Clara sentou numa das camas, tirando os sapatos machucados. Depois de tudo que você fez por mim hoje, acho que posso dividir um quarto com você por uma noite. Ela tinha razão, mas mesmo assim fiquei em pé, desajeitado, sem saber o que fazer com as mãos. Fazia 3 anos que eu não dividia um quarto com uma mulher. 3 anos desde que Maria... João? A voz de Clara me trouxe de volta. Você está pensando nela, não é? Como você sabe? Porque você fica com uma cara diferente quando pensa em Maria. Fica mais triste, mais distante. Sentei na outra cama, de frente para ela. Clara havia soltado o cabelo, que caía em ondas escuras sobre os ombros. Sem o véu e sem a maquiagem borrada, parecia ainda mais jovem. Uma menina brincando de vestir roupas de adulto. Desculpa, falei. Não é fácil. Você não precisa pedir desculpa por amar sua esposa. Clara dobrou as pernas, abraçando os joelhos. Na verdade, eu invejo vocês 2. Inveja a forma como você fala dela, como se ela ainda estivesse viva dentro de você. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas não derramadas. Eu nunca tive isso. Nunca tive alguém que me amasse de verdade, que me olhasse como se eu fosse especial. Você vai ter, você acha? A pergunta ficou suspensa no ar. Lá fora, o rio corria com seu barulho suave e constante, carregando o tempo e as mágoas para algum lugar distante. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você vai fazer agora? Digo, depois que sairmos daqui. Você tem algum plano? Ela ficou quieta por um tempo, olhando para as próprias mãos. Não sei. A voz saiu pequena, assustada. Durante toda a correria de hoje, eu só pensava em fugir. Não pensei no depois. Clara levantou o rosto, me encarando. E você? Vai voltar para a estrada? A pergunta me pegou desprevenido. Durante 3 anos, a resposta sempre foi a mesma. Sim, claro, a estrada era minha vida agora. A estrada era minha fuga. Mas pela primeira vez em muito tempo, a ideia de voltar para a solidão da cabine, para o silêncio interminável das BRs, não parecia atrativa. Não sei, admiti. Talvez. Você sente falta de casa? Que casa? A minha virou um museu da saudade. Cada objeto, cada cheiro, cada cômodo me lembrando do que eu perdi. Passei a mão no rosto, cansado. A estrada pelo menos não me julga por não conseguir seguir em frente. Clara se levantou e foi até a janela. A luz da lua cheia entrava no quarto, desenhando sombras prateadas no chão. João, você quer saber uma coisa? Hoje foi o primeiro dia da minha vida que eu me senti livre. Ela não se virou. Continuou olhando para o rio. E mesmo com o medo, mesmo com a perseguição, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, pela primeira vez as decisões foram minhas. E como é a sensação? Assustadora. Ela riu baixinho, mas boa também. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Não era mais o silêncio pesado do constrangimento, mas algo diferente. A quietude de 2 pessoas que se entendiam sem precisar falar. Clara,
Hum? Maria dizia uma coisa que eu nunca entendi direito. Até hoje. Ela se virou para me olhar. O que ela dizia? Que a gente não é dono das pessoas que ama, que amor verdadeiro é deixar o outro ser livre para ir embora, mesmo sabendo que pode doer. Clara voltou para a cama, sentando mais perto de mim desta vez. Ela estava falando da morte? Não sei. Talvez de tudo. Da morte, da vida, dos caminhos que a gente escolhe. Olhei para Clara. Você foi corajosa hoje. Escolheu ser livre mesmo sabendo que ia doer. E você, quando vai escolher ser livre da sua dor? A pergunta era simples, mas cortou fundo, porque a resposta estava ali, na frente de mim, há tempos. Eu só não tinha coragem de admitir. Não sei se sei como fazer isso. Clara esticou a mão e tocou a minha. O mesmo toque leve de antes, no caminhão, mas desta vez eu não me assustei. Talvez a gente possa aprender junto. Como assim? Você me ensina a viver livre. Eu te ensino a viver sem medo de ser feliz de novo. Olhei para nossos dedos entrelaçados. A mão dela era pequena, calejada pelo trabalho, mas quente, viva, real. Clara, eu tenho 42 anos. Você tem 18. Eu sou um caminhoneiro viúvo. Você é uma menina que acabou de fugir do altar. Isso não faz sentido. Nada do que aconteceu hoje faz sentido. Ela apertou minha mão. Mas às vezes, as coisas não precisam fazer sentido para serem certas. Fiquei olhando para ela. Para esse furacão de coragem que tinha entrado na minha vida numa tarde de calor. Essa menina mulher que tinha me feito lembrar do que era sentir alguma coisa além de saudade. O que você está propondo? Não sei. Ela sorriu. E pela primeira vez foi um sorriso verdadeiro, sem medo, sem tristeza. Mas acho que podíamos descobrir juntos. Lá fora, o rio continuava correndo, levando embora os detritos do dia anterior, carregando o velho para dar lugar ao novo, como sempre fez, como sempre faria. E ali, naquele quarto simples em Carolina, com o barulho suave da água como trilha sonora, senti algo que não sentia há 3 anos, vontade de acordar no dia seguinte para descobrir o que ia acontecer. Está bem, falei, apertando a mão dela de volta. Vamos descobrir juntos. Clara sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Por alguns minutos ficamos assim, em silêncio, só ouvindo o rio e o coração um do outro. Do lado de fora, Carolina dormia em paz. Benedito Santana e seus capangas estavam longe, procurando fantasmas numa estrada escura. E nós dois, um caminhoneiro enlutado e uma noiva fujona, estávamos descobrindo que às vezes os recomeços mais improváveis são os únicos que valem a pena. Quando Clara adormeceu ainda apoiada no meu ombro, não tive coragem de me mexer. Fiquei ali, sentindo o peso quente da cabeça dela, ouvindo a respiração suave e regular. E pela primeira vez em 3 anos, não sonhei com Maria. Sonhei com a estrada que se estendia à frente, cheia de possibilidades que eu ainda não sabia nomear, mas que já não me assustavam mais. Porque descobri que não importa quão escura seja a noite, sempre amanhece. E às vezes, se a gente tiver muita sorte, amanhece acompanhado. Fim.